Olá. Meu nome é John McAfee. Magnata americano de tecnologia envolvido em mistério internacional de assassinato. John McAfee, magnata da internet americano, pode estar se escondendo em Belize após assassinato de seu vizinho. John McAfee, ele construiu uma fortuna criando o software antivírus que protege milhões de computadores ao redor do mundo. Mas agora ele está sendo perseguido pela polícia em um pequeno país da América Central. Ele está em fuga há quase um mês, tweetando e blogando durante o percurso. Ele é louco. Corrupção governamental. Terroristas, cães envenenados, um vizinho assassinado, um sósia, e isso nem é a metade disso. Ele estava falando sobre assumir o país e eu comecei a pensar, esse cara é um louco. McAfee orgulhosamente afirma ter contratado uma gangue de criminosos condenados como seus guarda-costas armados, sua milícia particular. Ele me disse repetidamente que poderia machucar pessoas, eliminá-las se quisesse. Todos que eu contratei eram ex-detentos e passaram metade de suas vidas na prisão. Parece que isso é uma receita para o desastre. Você é um louco, você é paranoico, você é um empreendedor. Todas as opções acima. Eu realmente tenho namoradas adolescentes, e várias ao mesmo tempo. Nada ilegal. Essas mulheres realmente tentaram me matar? Bem, nem todas tentaram me matar. Na verdade, menos de 50%. De 0 à loucura em segundos. Está sempre lá. Está observando. 15 anos atrás, eu tinha um software incrível e eles o tomaram. Eu não sei o que eles fizeram. Foi como aquela vez que contratei uma prostituta de Bangkok para fazer meus impostos enquanto eu transava com meu contador. Então McAfee é um empreendedor de sucesso que enlouqueceu e matou seu vizinho? Ou ele é o potencial salvador da América? John McAfee foi descrito como muitas coisas. Excêntrico milionário da tecnologia, fugitivo internacional, candidato à presidência e suspeito de assassinato. Honestamente, a vida de John McAfee é uma das histórias mais fascinantes e bizarras que já ouvi. E a opinião está dividida sobre se ele era um herói ou o diabo. Veja, John McAfee já foi aclamado como um pioneiro em segurança cibernética, mas sua vida então tomou uma série de reviravoltas sombrias e loucas e se tornou uma complexa teia de paranoia e controvérsia. Esta é a história de um milionário que incorporou tanto a genialidade quanto a loucura, disposto a quebrar quaisquer leis que quisesse. E eu prometo a você isso. Quanto mais fundo formos nessa toca de coelho, mais loucas as coisas ficarão, pois cada camada que descascamos revela um mistério ainda mais sombrio. É hora de entrar no mundo insano de John McAfee. John McAfee nasceu em 1945 e cresceu em um lar instável onde seu pai alcoólatra o abusava fisicamente e a sua mãe. Quando John tinha apenas 15 anos, seu pai cometeu suicídio. John, traumatizado, foi para a faculdade estudar matemática em busca de um recomeço. Mas foi aí que começou seu próprio consumo excessivo de álcool e drogas. John, um estudante universitário sem dinheiro, precisava encontrar uma forma de financiar seus vícios caros. Assim, John iniciou seu primeiro negócio vendendo revistas, o que aprimorou suas habilidades como vendedor. Porém, John logo notou que poderia lucrar muito mais se quisesse infringir a lei. E assim, ele decidiu começar a vender um produto diferente: cocaína. Eu costumava vender drogas, porque se você consumir drogas suficientes, podemos sustentar seu vício vendendo para os outros, e por muitos anos eu fiz isso. Apesar do vício, John aprendeu programação cedo, o que o ajudou a conseguir um emprego após a faculdade como programador no Instituto de Estudos Espaciais da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, onde trabalhou no programa Apollo. Ele então se mudou para o Vale do Silício, onde suas habilidades em computação eram muito requisitadas, permitindo-lhe conseguir empregos de prestígio em programação na Lockheed e Xerox. No entanto, John achava a vida corporativa muito monótona, por isso continuou usando vários tipos de drogas, inclusive tomando dietilamida do ácido lisérgico nas manhãs a caminho do trabalho.
Em um emprego, sua rotina diária era beber uma garrafa de uísque e usar cocaína em sua mesa, até ser chamado e demitido. Ele também levou a droga psicodélica dimetiltriptamina para outro emprego. Ele experimentou um pouco no começo, mas como não sentiu efeito, tomou o pacote inteiro. Como resultado, ele estava tão alucinado que não sabia mais a função do seu trabalho, fugiu do escritório e se escondeu atrás de uma lata de lixo. Não é preciso dizer que ele também foi demitido desse emprego. Felizmente, porém, tudo isso logo não importaria, pois John tinha uma nova ideia de negócio própria. Em 1986, foi descoberto o primeiro vírus de computador a afetar os computadores pessoais da International Business Machines. Apelidado de Brain, John analisou o vírus e criou rapidamente um código capaz de impedir a infecção do computador-alvo. Eu estava lendo e pensando, que diabos é isso? Então, percebi que sabia o que eles fizeram. Tenho um código que se replica. Ao entender isso, pensei que seria fácil de consertar. Eu desenvolvi um pequeno programa dando início a McAfee. John levou apenas 1 dia e meio para criar o software antivírus, mas esse dia de trabalho logo mudaria sua vida para sempre. Naquele tempo, pouquíssimas pessoas tinham sequer ouvido falar de vírus de computador. Somente programadores se importavam com isso. Mas John McAfee viu o potencial para que isso se tornasse um produto de consumo regular e de alta demanda. Se as pessoas aprendessem sobre vírus de computador, temeriam essa ameaça. Com medo, as pessoas certamente iriam querer se proteger comprando a cura. Em 1987, John fundou a McAfee Associates e começou a vender seu produto, o vírus Scan. Ele ofereceria aos clientes um teste gratuito do produto e depois cobraria das empresas pela versão completa. No entanto, John precisava chamar mais atenção para os vírus de computador para vender mais seu produto, então ele se organizou para ser entrevistado em estações de notícias para falar sobre isso. Foi aqui que as habilidades de vendedor de John realmente brilharam. John usou táticas de medo para convencer as pessoas de que poderiam perder todas as informações em seus computadores se não baixassem seu software antivírus. Eu vejo infecções em pequenas empresas onde todos os computadores foram infectados e a empresa está à beira do colapso por perdas financeiras. Isso convenceu as empresas a se prepararem para essas possíveis ameaças. Em 1992, mais de 50% das empresas da Fortune 100 usavam o antivírus McAfee em seus computadores, rendendo a John milhões de dólares em licenciamento. Mais tarde naquele ano, John teria uma oportunidade ainda maior de lucrar com o medo. Um dos primeiros grandes vírus a ganhar destaque na mídia mainstream foi apelidado de Michelangelo. Esse vírus, supostamente adormecido nos computadores, acordaria no aniversário de Michelangelo, 6 de março, e sobrescreveria todos os dados. Esse era o vírus perfeito para gerar pânico, pois até 6 de março não se saberia se estava infectado. John apareceu nas notícias alegando que até 5 milhões de computadores poderiam estar infectados pelo vírus sem o conhecimento dos usuários. Este é o vírus número 1, é a principal ameaça aos computadores, é real e vai acontecer no dia 6 de março. Assim, as pessoas entraram em pânico e começaram a comprar software antivírus para se proteger. Contudo, em 6 de março constatou-se que somente de 10 a 20 mil computadores foram de fato afetados. As vendas do software McAfee dispararam, no entanto, e muitas pessoas acusaram John de exagerar o impacto do vírus para vender mais cópias de seu programa antivírus. Até 1993, ele detinha 67% do mercado de antivírus. A empresa tinha receita anual de milhões de dólares e John contava com apenas 20 funcionários. John contratava pessoas de quem gostava em vez de procurar profissionais qualificados. Ele os mantinha no escritório por dias, com eles dormindo em suas mesas. Um ex-funcionário da empresa disse que o ambiente de trabalho era quase como uma seita, pois os funcionários faziam quase tudo que John pedia. Eles tinham um grupo chamado Pequenas Raposas, onde eles davam pontos por fazer sexo em diferentes locais do escritório. Pode-se afirmar que não era uma empresa comum. Apesar disso, com a alta demanda por seu software antivírus, eles lucravam bastante. Quando John abriu o capital da empresa na Bolsa de Valores, seu patrimônio líquido alcançou 80 milhões de dólares.
Mas com a empresa negociada publicamente, os investidores passaram a ter voz na administração. Eles queriam transformar a empresa em uma corporação muito maior e mais profissional. Claro, John não queria isso. Então, menos de 2 anos após a oferta pública inicial, John vendeu suas ações da empresa por $100 milhões e se separou completamente do negócio que havia iniciado. E foi aqui que as coisas começaram a ficar loucas. Após deixar sua empresa de antivírus, John se tornou um multimilionário com dinheiro suficiente para nunca mais precisar trabalhar. Mas ter toda essa riqueza deixou John paranoico. Ele começou a carregar uma arma para todos os lugares, enquanto ainda consumia muitas drogas, intensificando sua paranoia constante. Tudo isso fez John buscar mais a espiritualidade. Em 2000, ele adquiriu cerca de 300 acres no Colorado e inaugurou um centro de yoga e meditação, convidando estudantes de yoga para se hospedarem em sua casa sem custos. John começou a escrever livros sobre yoga e logo dezenas de estudantes foram atraídos ao seu centro, cativados por sua personalidade. Rumores começaram a circular de que John liderava um culto. Durante esse período, John ficou obcecado por um novo hobby chamado aerotrekking, que consiste em voar em uma aeronave ultraleve a baixa altitude sobre terrenos acidentados, o que é extremamente perigoso. Mas John prosperava fazendo coisas perigosas. Ele rapidamente começou a criar sites e anúncios para atrair o interesse de outros no aerotrekking, e até fundou uma empresa que oferecia voos de aerotrekking pelo deserto do Novo México. Porém, isso acabou em tragédia. John treinou seu sobrinho de 22 anos para ser um piloto. Mas em 2006, seu sobrinho caiu com seu avião em um remoto cânion no Arizona e foi morto. Havia também um passageiro chamado Robert, que também faleceu. A família de Robert queria processar John, dono da empresa Aerotrekking, por $5 milhões em um processo por morte injusta. Neste ponto, pagar $5 milhões teria sido muito viável para John. Mas claro, ele não queria pagar. Na verdade, este não foi o primeiro processo movido contra ele. John acreditava que sua riqueza o tornava um alvo. Então, em vez de enfrentar os tribunais, John decidiu fugir para o país de Belize, onde seus processos nos Estados Unidos não seriam mais válidos. Antes de partir, John fez um grande espetáculo vendendo seus ativos, incluindo seu retiro de yoga no Colorado. Ele convidou a imprensa para cobrir o leilão de seus aviões, barcos e propriedades, afirmando ter perdido quase toda a sua fortuna. Basicamente, ele estava tentando convencer o mundo de que estava indo à falência. Foi apenas em anos posteriores que John admitiu que isso era uma mentira, e ele estava apenas tentando impedir que as pessoas o processassem. Não é da conta de ninguém. Então os números que eu jogo são números que eu simplesmente sinto vontade de jogar aleatoriamente. Se o número 4 parece bom hoje, direi que vale 4 milhões. Não faz sentido. Não acredite em nada que eu diga sobre meu valor. John se mudou para Belize, onde pôde se aposentar e se estabelecer em um paraíso tropical. Ele via a sociedade de Belize como perfeita, onde com dinheiro suficiente se podia comprar qualquer coisa ou pessoa desejada. Uma das primeiras atitudes de John foi comprar armas e computadores para a polícia local, provavelmente para tê-los ao seu lado. John passou os primeiros meses mergulhando e relaxando na praia com as várias garotas com quem namorava ao mesmo tempo. Entretanto, John sempre buscava seu próximo empreendimento comercial, o que começou quando conheceu Alison Adonisio, uma microbiologista de Harvard. Alison estava visitando Belize porque ela tinha ouvido falar sobre curandeiros locais usando medicina vegetal. Essas plantas continham um químico que impede a propagação de bactérias, e Alison esperava criar um antibiótico herbal a partir delas. Quando Alison conheceu John em Belize, ele adorou a ideia e se ofereceu para montar um laboratório na selva de Belize para criarem antibióticos à base de plantas. Alison deixou sua vida na América e se mudou para Belize,
devido a uma oportunidade tão empolgante. Porém, logo após o início do projeto, John passou a convidar a imprensa para visitar o laboratório em Belize. Mas era muito cedo. Allison ainda não tinha nada para mostrar. John instruiu ela a colocar água com corante em béqueres para simular progresso em um novo medicamento revolucionário, mesmo sem terem feito nada ainda. Mas John acreditava que a atenção midiática atrairia mais investidores. Enquanto isso, John contratou mais de 100 locais para construir uma enorme casa para ele. No início, os belizenhos adoravam John, pois ele pagava $45 por dia, enquanto a média era de apenas $25. No entanto, logo ficou claro que John estava ganhando cada vez mais controle sobre a comunidade local. John começou a contratar seguranças armados com antecedentes criminais, que vestiam óculos escuros e uniformes de camuflagem como se fossem do exército. John os chamava de seus assassinos, um exército privado dele próprio. Todos que contratei eram ex-presidiários que passaram muito tempo na prisão. John estabeleceu um toque de recolher às 8 da noite para a vila de Carmelita. Às 9 da noite, seu grupo de seguranças percorria a cidade, buscando quem o desobedecesse. John afirmava que estava fazendo isso para limpar a cidade, que estava infestada de crime. Ele nunca explicou suas ações, deixando moradores e turistas aterrorizados ao verem John andando pelas ruas e praias à noite com uma arma e guardas armados. John parecia ter tomado conta da pequena vila de Carmelita. John também tinha vários cães de guarda ferozes que vagavam livremente pela praia, resultando em diversos ataques e mordidas em pessoas. Os vizinhos tentavam denunciar os ataques à polícia, mas nenhuma ação oficial foi tomada. Muitos moradores suspeitavam que a polícia estava sendo subornada por John, pois ele havia construído uma delegacia para eles e fornecido armas. Allison finalmente decidiu que era demais para ela. Ele falou sobre assumir o governo belizenho. Ele falava sobre seus assassinos, ele falava sobre como ele poderia machucar ou matar pessoas. E, sabe, honestamente, eu estava com medo. Então Allison confrontou John sobre querer ir para casa e abandonar o projeto da selva. Segundo Allison, durante essa conversa, ela disse que estava com dor de cabeça. Então, John deu a ela 2 comprimidos e um copo de suco de laranja. Logo depois, Allison desmaiou. Essa é a próxima lembrança dela. Ele estava em pé sobre mim, nu, e eu acordei na manhã seguinte. E eu estava doente. Eu estava com ânsia de vômito e estava tonta, e eu peguei minhas roupas, nem me lembro de tê-las tirado. Allison alega que John a drogou e a agrediu em Belize. Ao retornar aos Estados Unidos da América, ela contatou as autoridades. Mas como elas não tinham jurisdição em Belize, o caso não avançou. John nega completamente a história dela. Allison Adonizio, uma mulher louca, ela pode alegar o que quiser. Nunca tive relações sexuais com ela. Certamente nunca a estuprei. Ela parecia racional, mas não era. O laboratório que eles administravam na selva seria invadido pelas autoridades belizenhas por suspeita de que John estivesse produzindo metanfetamina no local. Foram encontrados vários químicos não identificados, mas nada ilegal e nenhuma acusação foi feita. No entanto, as coisas logo ficariam mais sombrias quando John McAfee se encontraria acusado de assassinato. John era paranoico, acreditando que alguém tentaria roubá-lo ou matá-lo, por isso pagava por muita proteção. Eu tenho um oficial morando em... Meu complexo me faz sentir mais seguro. Os criminosos que possam querer me roubar sabem que há um policial morando aqui. No entanto, apesar de toda essa segurança, alguém conseguiu invadir a casa do John e roubar dele. A notícia se espalhou pela comunidade local, e John ouviu que David Middleton cometeu o roubo. Em vez de denunciar a polícia, alega-se que John pagou a um grupo de homens milhares de dólares para sequestrar David de sua casa e fazer dele um exemplo. Uma manhã, John McAfee me ligou e disse: eu preciso castigar esse cara, para ensinar a ele um pouco de respeito. Então John me perguntou se eu poderia trazer 3 caras aqui, 3 caras maus e de aparência assustadora, para dar uns tapas nele e dizer: cuidado.
Alega-se que eles espancaram e atordoaram David, abandonando-o na rua diante de várias testemunhas. David foi para o hospital, mas a surra foi tão brutal que ele entrou em coma e morreu alguns dias depois. Apesar de ser amplamente acreditado que John estava por trás do ataque, a polícia não agiu. No entanto, pouco tempo depois, um dos vizinhos de John, um americano chamado Greg Fall, quis tentar enfrentar John. Greg veio para Belize para uma aposentadoria tranquila, e ele odiava como John permitia que seus cães corressem livremente na praia e atacassem as pessoas. Greg confrontou John várias vezes sobre a agressividade de seus cães, que mordiam pessoas que apenas caminhavam pela praia. Eventualmente, Greg teve o suficiente e ele ameaçou envenenar os cães se John não fizesse nada para controlá-los. Pouco depois, os cães de John foram envenenados. Como isso ocorreu logo depois do confronto com Greg, John acreditou que só uma pessoa poderia ser a culpada. Quando alguém diz que vai envenenar seus cães e no dia seguinte seus cães são envenenados, eu não acho que existam muitas pessoas que não teriam um pensamento em sua mente sobre matar essa pessoa. No dia seguinte, Greg Fall foi encontrado morto com um tiro na cabeça. Assim, John se tornou o principal suspeito no assassinato de Greg Fall e fugiu. John McAfee. Notícias urgentes de Belize. John McAfee, que está foragido. John McAfee é uma pessoa de interesse. Um magnata americano da tecnologia no centro de um mistério internacional de assassinato. McAfee está sendo procurado para ser interrogado no assassinato de seu vizinho. Porém, John tinha uma versão bem distinta da história. Deixe-me deixar isso perfeitamente claro. Eu não tive nada a ver com o assassinato de Gregory Fall. John afirmou que, na verdade, ele havia hackeado o governo policial e tinha provas de intensa corrupção. Como resultado, o governo policial estava tentando matá-lo, mas atirou em seu vizinho por engano. E é por isso que John fugiu. Ele está morto, sim, eles o mataram. Me assustei quando ouvi isso, pensei, meu Deus, eles estavam me procurando, confundiram ele comigo, pegaram a casa errada. A situação se complica ainda mais com o lançamento do documentário gringo A Vida Perigosa de John McAfee, pela Showtime em 2016. Nessas entrevistas, ex-funcionários de John afirmam abertamente que ele contratou assassinos de aluguel e deixam claro que John foi responsável pela morte de Greg Fall. Após os funcionários terem feito declarações, alguns deles apareceram no canal do YouTube de John McAfee, afirmando que a Showtime os pagou para dar declarações falsas. Então essas mesmas pessoas estavam alegando que John era inocente. Ele nunca, jamais contrataria ou mataria alguém. John poderia estar pagando eles. De qualquer forma, elas são fontes não confiáveis por afirmarem duas histórias completamente diferentes. A situação está confusa, e até a namorada do John na época não tinha certeza. Quando alguém me pergunta, você acha que o John matou o vizinho dele? Minha resposta é, eu não sei. Embora tudo seja muito suspeito, nunca houve acusação alguma. Portanto, não é possível afirmar com certeza o que ocorreu na noite em que Greg Fall foi assassinado. O que sabemos é que, assim que John soube que a polícia queria interrogá-lo como suspeito na morte de Greg, ele imediatamente fugiu. Era hora dele deixar Belize e nunca mais olhar para trás. John McAfee é um foragido. O ex-menino de ouro do Vale do Silício agora está escondido na América Central. John agiu deliberadamente para evitar a polícia. Ele começou a usar disfarces, tingiu o cabelo e se vestiu de idoso. Ele andava com uma bengala, fingindo ter sofrido um derrame. Ao invés de fugir secretamente, John convidou de imediato 2 repórteres da Vice News para acompanhá-lo durante sua fuga. Ele sentiu que isso o ajudaria a contar sua versão da história e talvez fornecer proteção extra. Ele também apenas achou que seria um conteúdo divertido. Essas filmagens se tornaram posteriormente o documentário da Netflix intitulado Correndo com o Diabo, O Mundo Selvagem, de John McAfee. John explicou aos repórteres que acreditava que tudo era uma grande armação do governo belizenho para prendê-lo e assassiná-lo. Após se esconder em um bunker de areia por horas, John conseguiu escapar para a Guatemala, cruzando ilegalmente a fronteira de barco. Fora de Belize, John achou que estaria seguro. Mas então algo bastante ridículo aconteceu. Os repórteres da Vice que ele convidou para acompanhá-lo na fuga
publicaram online a entrevista com John. Contudo, isso incluía uma foto com a localização exata de sistema de posicionamento global nos metadados. Os metadados autenticam o arquivo. Mas uma parte desses metadados também são geolocalizações. Os dados geográficos estavam na imagem e eles forneceram nossas coordenadas, sistema de posicionamento global. John deveria estar se escondendo na Guatemala e agora o mundo inteiro sabia exatamente onde ele estava. As autoridades o encontraram rapidamente e vários outros também apareceram. Caras com metralhadoras, né, o equivalente literal do FBI. Aqui está a Interpol, aqui está um cara com uma jaqueta da Drug Enforcement Administration. John estava cercado e então ele fez o que qualquer um faria nessa situação. Ele começou a tocar flauta. Como os repórteres da Vice estavam lá com John, eles capturaram imagens em vídeo de sua prisão. John, para onde você está indo? John estava ilegalmente na Guatemala e a Interpol queria extraditá-lo para Belize para interrogatórios sobre a morte de Greg. Seu advogado informou que poderia entrar com um recurso às 15 horas. John precisava ganhar mais tempo até lá. John fingiu um ataque cardíaco. Você fingiu o ataque cardíaco. Claro que eu fingi. O que você teria feito? John foi levado às pressas para o hospital. Ao chegar às 3 da tarde, ele subitamente disse que estava se sentindo muito melhor. Como o recurso já havia sido protocolado, não podiam simplesmente devolvê-lo para Belize. As autoridades da Guatemala o deportaram de volta aos Estados Unidos da América, que era exatamente o que John queria. Assim, John McAfee era um homem livre. Ele ainda era procurado em Belize para interrogatório, mas como não havia sido oficialmente acusado, conseguiu retomar sua vida normalmente nos Estados Unidos da América. O que levou alguns a questionar, John McAfee havia simplesmente se safado de um assassinato. Após John McAfee ser extraditado para os Estados Unidos da América em dezembro de 2012, ele rapidamente se adaptou à sua nova vida. Em seu primeiro dia de volta a Miami, ele conheceu uma prostituta 38 anos mais jovem que logo se tornaria sua terceira esposa. Ele criou seu canal no YouTube e seu primeiro vídeo foi intitulado Como Desinstalar o Antivírus McAfee. No vídeo, ele se mostra cercado por mulheres, cheirando sais de banho e agindo geralmente como um louco. Isso era para ser uma paródia do que a mídia estava fazendo dele, mas muitos argumentariam que era bastante preciso. 15 anos atrás eu tinha um software maravilhoso. E eles assumiram. Eu não sei o que eles fizeram. Foi como aquela vez que eu contratei aquela prostituta de Bangkok para fazer meus impostos enquanto eu transava com meu contador. Foi terrível. Ficou claro que John ainda tinha um talento para manipular a mídia e chamar atenção. Ele rapidamente ganhou destaque na mídia como especialista em segurança, alertando sobre as ameaças cibernéticas enfrentadas pelos Estados Unidos da América. Quando procurado no Google, John McAfee não era mais visto como suspeito de assassinato. Ele havia se reposicionado com sucesso, ganhando muitos seguidores no Twitter que adoravam suas opiniões ousadas e ideias loucas. Sua popularidade cresceu tanto que, em 2016, ele decidiu se candidatar à presidência dos Estados Unidos da América. É oficial? Você está concorrendo à presidência? Você preencheu os papéis para concorrer à presidência? Preenchi os papéis na terça-feira e estou oficialmente concorrendo. Em 2017, John começou a promover criptomoedas como uma forma de evitar impostos. Ele promovia uma altcoin no Twitter e quando as pessoas investiam e o preço subia, ele sacava o dinheiro. De acordo com o Departamento de Justiça, John lucrou pessoalmente mais de 2 milhões de dólares com um esquema de inflar e despejar. Pouco depois, a família de Greg Fowler processou John McAfee por sua morte injusta. John ainda era procurado para interrogatório em Belize sobre a morte de Greg, mas como havia fugido do país, as acusações criminais contra ele não foram perseguidas. A família de Greg Fowler estava buscando ação civil através do sistema judiciário americano. Contudo, John nunca respondeu ou foi ao tribunal. O juiz determinou que ele pagasse 25 milhões de dólares em danos por padrão. John respondeu no Twitter que foi processado dezenas de vezes e deve mais de 200 milhões de dólares.
mas afirmou não ter dinheiro para pagar. Na verdade, John ainda era multimilionário, mas escondia seu dinheiro em empresas de fachada. No fim, John seria atingido por tudo isso ao escolher uma batalha contra a Receita Federal que não poderia vencer. John declarou publicamente que não pagou impostos por 8 anos. Ele alegou que não havia tido rendimento, e depois disse que era por razões ideológicas, pois já havia pago dezenas de milhões em impostos sem receber nada em troca. Não pago impostos há 8 anos, nunca fiz segredo disso, não declarei retornos. Anualmente, informo a Receita Federal que não pretendo declarar imposto de renda. Podem tentar me encontrar. Obviamente, isso não poderia perdurar sem consequências. Em 2020, John fugiu novamente dos Estados Unidos da América, desta vez porque o Internal Revenue Service o perseguia por sonegação de impostos. Ele embarcou em um iate que havia comprado do lobo de Wall Street, encheu-o de armas, álcool e drogas e zarpou. Ele estava novamente fugindo, agora das autoridades americanas. Porém, isso não o impediu de concorrer à presidência dos Estados Unidos da América em 2020. Querem me calar, mas não vou deixar. Estou conduzindo minha campanha no exílio neste barco durante todo o tempo. Por quase 2 anos, John navegou ao redor do mundo. Novamente, ele usou diversos disfarces, apesar de aleatoriamente revelar sua identidade e tirar selfies com as pessoas. Você é o McAfee? Eu uso você para o meu... Sim, para o seu antivírus, sim, senhora. Mas no dia 6 de outubro de 2020, John foi encontrado e preso pelas autoridades na Espanha. Em imagens de vídeo dele na prisão, John tentou explicar sua saída da situação alegando que tinha conhecimento interno sobre corrupção na Receita Federal. Porém, em junho de 2021, o Tribunal Nacional Espanhol aprovou sua extradição de volta aos Estados Unidos da América para enfrentar acusações de evasão fiscal. Aos 75 anos, John sabia que passaria o resto da vida na prisão. E assim, apenas algumas horas depois, John se enforcou em sua cela de prisão. O empresário de software de computador John McAfee foi encontrado morto em uma prisão em Barcelona. Horas antes, um tribunal espanhol concordou em extraditá-lo aos Estados Unidos da América por acusações de evasão fiscal. Apesar da autópsia confirmar suicídio, Janice, esposa de John, nega que ele tiraria a própria vida e responsabiliza as autoridades dos Estados Unidos da América por sua morte. John McAfee não era suicida. Eu conversei com ele algumas horas antes de ele ser encontrado morto. Isso gerou teorias de que John havia sido assassinado. Especialmente porque 2 anos antes de sua morte, John postou no Twitter: "Se eu me suicidar, eu não fiz. Eu fui assassinado." Ele até fez uma tatuagem que dizia "assassinado" e começou uma criptomoeda com o mesmo nome. Ademais, após seu falecimento, uma postagem contendo apenas a letra Q surgiu em sua conta do Instagram, que foi excluída em seguida, fomentando ainda mais teorias conspiratórias. Em nova reviravolta, no documentário da Netflix lançado após sua morte, uma ex-namorada de John afirmou que ele pagou pessoas para forjar seu falecimento e que ainda está vivo, embora não haja evidência alguma disso. O documentário também fez outra grande afirmação, pois há uma gravação de John dizendo que quando era mais jovem, ficou cansado do abuso de seu pai e fez algo a respeito, sugerindo que John matou seu próprio pai e apenas fez parecer um suicídio. E este é o problema. Existem tantas alegações e teorias selvagens sobre John que estabelecer o que é verdade é difícil. Se todas as alegações contra John forem verdadeiras, ele é responsável pela morte de pelo menos 3 pessoas e era um homem extremamente perigoso e violento. Mas, por outro lado, nenhuma dessas alegações foi comprovada, e muitos acreditam que John foi incriminado e é, na verdade, um herói por tentar expor a corrupção. No final de maio, eu tinha todos os computadores do governo conectados e estava ouvindo. Estou no seu escritório, estou ouvindo tudo o que você está dizendo. Eles não anteciparam, eles esqueceram quem eu era. Eu posso entrar no seu computador e mexer com você, e foi isso que eu fiz. Mas John realmente tinha todos esses documentos de corrupção que ele alegou ter? John prometeu que, se morresse,
ativaria um interruptor de homem morto, liberando terabytes de informações condenatórias sobre corrupção governamental que possuía. Contudo, até o momento nada foi revelado. Neste canal, eu nunca tento tomar partidos, apenas apresento as informações. Com essa história, recomendo que você pesquise mais por conta própria, para tirar suas próprias conclusões. Acredito que está evidente que John era extremamente inteligente, mas ele também era definitivamente paranoico e usava drogas regularmente. Também fica evidente sua habilidade em manipular a mídia, o que dificulta ainda mais descobrir a verdade. O que é inegável é que existem muito poucas pessoas com uma vida tão insana quanto John McAfee, e por isso realmente não podemos nos surpreender que mesmo após sua morte, ele deixou um legado de caos. A empresa de McAfee foi adquirida pela Intel em 2011 por 7,6 bilhões de dólares americanos e atualmente está avaliada em cerca de 14 bilhões de dólares americanos. Continua a ser um dos softwares antivírus mais populares e ainda é usado por milhões de pessoas até hoje. Se você gostou dessa história, recomendo assistir ao vídeo sobre a insana história verdadeira do maior mercado negro online do mundo, a Silk Road, também conhecida como o negócio mais ilegal do mundo. Assim como McAfee, essa história é tão bizarra que parece um filme de Hollywood. Então clique aqui para conferir e nos vemos lá. Saúde!